Eu amo aquilo que vocês carregam, aquilo que Deus tem dado para vocês nesse lugar. Eu tenho certeza que o ano de 2021 vai ser um ano que vai superar as nossas expectativas e muito, né? Eu não sei qual que foram as suas expectativas para 2020, mas eu tenho certeza que você foi surpreendido em muita coisa, né? Eu tenho certeza que muita coisa que talvez Satanás tentou usar para o mal, o Senhor transformou para o bem, né? Eu acredito que 2020 foi um ano de um período difícil, mas um ano também onde nós aprendemos na prática a responder de acordo a tempos difíceis, de acordo com aquilo que a Bíblia fala para nós, né? A Bíblia nos ensina um padrão de como responder a tempos difíceis. Desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, o padrão ainda é o mesmo. E o padrão é a semeadura em tempos difíceis, né? Gênesis, a Bíblia conta para nós sobre um período de fome que veio sobre a terra. E Isaac, passando por esse período, recebe uma direção do Senhor para semear suas sementes. Ninguém estava colhendo nada, o povo morrendo de fome, e a direção que Isaac tem é: plante a sua semente. Provavelmente teve amigos que chegaram para ele e falaram: nós já tentamos, estamos morrendo, não faça isso, coma a sua semente para que você viva, não é? Mas a direção de Deus para ele é outra, e a Bíblia fala que uma colheita sobrenatural vem sobre Isaac, porque ele decidiu ficar firme na palavra de Deus para ele, né? 100 por 1 é o que a Bíblia fala. Eu acredito que 2021 foi um ano onde eu e você pudemos também semear debaixo de uma palavra que Deus nos deu, não é? Responder a tempos difíceis, semeando debaixo de uma palavra que Deus nos deu, não é? Isso sempre traz uma colheita sobrenatural em alguma área da nossa vida. Eu acredito que a semeadura em um tempo difícil, de acordo com o livro de Esdras e de acordo com o livro de Neemias, é uma semeadura que vem para trazer a restauração de relacionamentos também. O semear em períodos difíceis é o semear para restauração de relacionamentos. Eu amo o livro de Esdras e Neemias. Eu não sei se você já meditou nele por algum tempo, mas eu acredito que ele apresenta para nós o padrão de um reavivamento acontecendo numa cidade, não é? Eu acredito que o padrão onde Deus vem de uma tal forma sobre uma cidade, toda uma cidade impactada, está muito bem colocado para nós em Esdras e Neemias. O Novo Testamento para nós vai mostrar a prática disso acontecendo. Mas Esdras conta para nós a história do povo se levantando, Deus levantando o povo para a restauração do templo, enquanto Neemias conta para nós a história de Deus levantando o povo para a restauração dos muros da cidade, não é? Eu acredito que Esdras está mostrando para nós a restauração de um lugar de presença, e Neemias está mostrando para nós o efeito de um lugar de presença estar restaurado sobre uma cidade, né? Toda a cidade começa a ser restaurada por conta disso, é a sequência. Mas Neemias conta para nós, nesse período onde a presença, o lugar de presença já foi restaurado, é onde o povo começa a reconstruir então os muros, o povo começa a voltar, e a Bíblia fala sobre brigas que começam a acontecer entre pessoas que deveriam ser familiares, né? Pessoas que não tinham tanta posse por estarem passando por um período difícil, a fome veio à terra mais uma vez, e por um período difícil eles começam a vender as suas propriedades para aqueles que deveriam ser seus irmãos. A Bíblia fala que os seus irmãos, que tinham um pouco mais, num período difícil, começam a colocar juros mais altos sobre aqueles irmãos, para que eles não consigam recuperar a terra deles. E aí é onde Neemias entra na história, indignado com tudo aquilo. Ele repreende o povo, ele fala: não é esse o coração de Deus para um tempo difícil. E Neemias intervém de uma tal forma, e a restauração de relacionamentos acontece ali na história. Eu acredito que o padrão de Deus para períodos difíceis também tem a ver com a restauração de relacionamentos, o quanto nós semeamos para que relacionamentos fossem restaurados nesse ano, não é? Se 2020 foi um ano onde você mais se afastou de pessoas do que se aproximou, alguma coisa está acontecendo de errado com a gente, não é? Eu acredito que o padrão de Deus é esse: em tempos difíceis, não se afaste das pessoas, semeie para a restauração de relacionamentos, e você vai experimentar uma colheita sobrenatural por conta disso, não é? Eu acredito que nós tivemos oportunidades, talvez você tenha várias experiências de Deus te reaproximando de pessoas que você achou que nunca mais falariam com você, não é? Ou talvez pessoas que tinham raiva de você quando você se converteu, começaram a chegar para você e falaram: não tem como você orar por mim num período difícil. O Senhor abriu portas para restauração de relacionamentos ali, não é? Atos, a Bíblia fala para nós mais uma vez sobre um período de fome vindo sobre a terra, um período difícil. E os irmãos da Antioquia começam a ouvir que os irmãos da Judéia estão sendo afetados por isso. Eu não sei se você sabe disso, mas os irmãos da Judéia foram os responsáveis por investir e enviar pessoas para que pessoas em Antioquia fossem salvas.
quando aqueles que foram abençoados pelos irmãos da Judéia ficaram sabendo que a fome estava vindo sobre toda a terra a partir de um profeta, eles se levantam, se mobilizam todos eles, reúnem tudo aquilo que eles têm e enviam para que os irmãos da Judéia pudessem ser supridos em tudo. A fome está sobre toda a terra, mas especificamente nesse caso eles se mobilizam em favor dos irmãos da Judéia, não é? Eu acredito que eles estão honrando aqueles que vieram antes deles e aqueles que semearam na vida deles em algum momento. Eu entendo que um tempo de período difícil é um tempo onde nós também temos oportunidade de honrar aqueles que vieram antes de nós, né? Semear em honra, mas também é um tempo onde nós podemos semear de uma forma agressiva, ser agressivos na nossa generosidade. A Bíblia fala que os irmãos da Antioquia não tinham muita coisa, mas tudo que eles tinham, eles reuniram e enviaram para que primeiro os irmãos da Judéia fossem supridos. Eles nem estavam muito preocupados como é que eles ficariam. Eles estão sendo agressivos em generosidade com aquilo que Deus tem dado para eles, né? Eu acredito que 2020 foi um ano excelente, onde Deus nos treinou para ser agressivos em generosidade. E eu não sei como é que você desenvolveu isso na sua vida. Eu creio que todos nós tivemos oportunidades de ser agressivos em generosidade. Esse é o estilo de vida que eu quero desenvolver para mim. Uma pessoa que não mede esforços para ser generosa, né? O coração de Deus é um coração generoso. E eu acredito que a agressividade na generosidade é o que traz uma colheita sobrenatural para nós e nos mantém as pessoas que Deus colocou no nosso caminho supridas, mas também nos mantém supridos, porque um coração generoso sempre recebe do Senhor, não é? Eu acredito nisso. Mas 2020, um tempo onde nós podemos aprender a responder a tempos difíceis de acordo da luz da palavra, um tempo de semeadura. Mas eu acredito muito que o tempo de semeadura, ele sinaliza uma colheita em algum momento, não é? Ninguém que semeia alguma coisa, semeia para que não venha colher. A Bíblia ensina isso, falou, semeie para que você colha em alguma vida. A Bíblia nunca disse para nós, semeie e não espere colheita. A Bíblia fala, lance sua semente. Na verdade, a Bíblia ensina para nós o seguinte, lance o máximo de sementes que você puder, porque você não sabe qual delas vai vingar, você tem que esperar uma colheita sobre a sua vida. Orando alguns dias atrás, final do mês passado, sobre 2021, a direção que eu tive de Deus para 2021 é que seria um grande ano de expansão do reino, né? E na minha opinião, a expansão do reino tem a ver com a colheita daquilo que nós semeamos no ano passado. E quando o pastor Vinícius me convidou para estar aqui com vocês, ele falou que seria sobre ativação, né? Eu acredito muito nisso, vindo sobre vocês também, um grande ano de expansão do reino, onde vocês estão. Aquilo que vocês semearam no ano passado, vocês vão colher em abundância nesse ano com a expansão do reino, né? Eu acredito que o coração do Senhor é para a expansão do reino. Mas antes de que a gente possa começar a falar, Ramon, abre aqui para mim, por favor. Eu quero orar com você, para que você receba tudo aquilo que... Obrigado. Tudo aquilo que o Senhor preparou no céu para você nessa noite, né? Que se manifeste na terra. Jesus ensina sobre 4 tipos de solo. Um semeador, uma semente, mais 4 tipos de solo. Segundo a Bíblia, Jesus é o semeador, a semente é o reino e o solo somos nós, não é? Um solo é ruim, o outro também. 3 tipos de solo são ruins, mas um solo é bom, não é? Um cresceu em meio aos espinhos, o outro cresceu em meio a pedras, o outro foi comido por pássaros, mas um recebeu a semente e frutificou em abundância, não é? Jesus fala sobre isso. O problema nunca foi a semente e o problema nunca foi o semeador. O problema sempre foi o tipo de solo que estava recebendo a semente. Várias vezes eu converso com algumas pessoas que elas chegam para nós e falam, por que que vocês não podem vir até o lugar onde nós estamos e começar a fazer a mesma coisa que vocês estão experimentando no lugar onde vocês estão? Eu falo, nós vamos com o maior prazer, a alegria é nossa, nós ficamos honrados de ir, mas você tem que entender o negócio. O mesmo semeador que está semeando na gente, e a mesma semente que está recaindo sobre a gente, está recaindo sobre você também. Antes de que a gente chegue aí, pegue a sua semente e seja você uma pessoa que trabalha para a expansão do reino no lugar onde você está. Seja você o avivalista do lugar onde você está e você vai experimentar grandes coisas, né? Mas Jesus fala sobre esse tipo de solo específico que cai à beira do caminho e os pássaros vêm e comem, não é? Na explicação da parábola, Jesus diz o seguinte, que
Satanás, quando ele percebe que as pessoas não entendem aquilo que foi semeado, ele vem e rouba aquilo que foi lançado sobre elas. Eu quero orar com você nessa noite para que a gente comece bem, né? Eu entendo, se a gente começar bem, o final então vai ser muito melhor, porque a Bíblia fala isso, melhor é o fim do que o começo das coisas, né? Eu acredito nisso e para que a gente comece bem então, eu quero orar com você, para que tudo que possa impedir a gente de entender na plenitude aquilo que Deus está liberando sobre nós em 2021, que venha ser quebrado e venha cair por terra, né? Eu acredito em barreiras espirituais sendo destruídas. Paulo fala sobre o poder de uma mente renovada, que é que vai experimentar a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus. Eu quero orar junto com você para que a gente comece por isso então, se você puder fechar seus olhos, comece a falar: Deus, eu quero entender e receber a sua semente, para que ela frutifique na minha vida. Muitas vezes quando nós pedimos algumas coisas para Deus, ao invés de Deus nos dar aquilo que nós estamos pedindo, Ele nos dá sementes, né? Essa é a realidade. Muitas vezes nós pedimos um grande pé de maçã para Deus, e Deus te dá uma pequena semente de maçã, né? E Ele diz: semeie. Mas se nós não entendemos aquilo que nós temos na mão, nós nunca vamos partir para esse lugar onde nós vamos começar a ver o crescimento disso, né? Então comece a falar: Deus, eu quero entender aquilo que o Senhor tem colocado na minha mão para 2021, para que a grande expansão do reino venha também através da minha vida. Pai, eu te agradeço por essa casa, obrigado por aquilo que o Senhor tem dado a eles, Deus. Eu te agradeço, Deus, porque eu sei que nós recebemos quando nós viemos para cá também, Pai, mas nós queremos abençoar essa casa nessa noite, Deus. Que o Senhor libere sobre nós bênçãos sem medida, Pai. Nós te agradecemos por aquilo que foi semeado no ano passado, Pai, coisas que talvez nós não estejamos vendo o fruto disso ainda, mas que nós cremos que está criando raízes, Deus, raízes profundas, Pai. Mas nós oramos, Espírito Santo, que o Senhor fique à vontade no nosso meio nessa noite, renove a nossa mente, quebre o nosso coração, despedace o nosso coração com a sua palavra nessa noite. Não nos permita sair daqui da mesma forma como nós chegamos, Espírito Santo. Nos deixe sair daqui, Espírito Santo, cada vez mais parecidos com Jesus. Pai, nós oramos para que o seu reino venha sobre nós. Deus, eu oro para que tudo aquilo que possa nos impedir de entender a sua palavra para nós nessa noite, que isso venha cair por terra. Tudo aquilo que possa nos impedir de receber a sua semente sobre nós, que venha cair por terra em nome de Jesus. Nós queremos ser um solo bom para aquilo que o Senhor tem semeado, Pai. Nós queremos que nesse período o Senhor tem semeado a mesma coisa sobre o mundo todo, Pai. Nós não queremos ficar de fora disso. Um grande avivamento, Pai. Por isso, nos deixa entender a sua palavra com clareza. Satanás, eu amarro você nessa noite no nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Todo levante do inferno contra as nossas mentes, contra o nosso coração, toda preocupação, toda ansiedade, que isso comece a desaparecer do nosso meio agora em nome de Jesus. Todo demônio que possa estar nos oprimindo, em nome de Jesus, nós ordenamos que saia correndo daqui agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, o Senhor é o único bem-vindo a falar conosco nessa noite. O Senhor é o nosso consolador, o Senhor tem autoridade para renovar a nossa mente e tocar o nosso coração nessa noite, Espírito Santo. Tome o seu lugar de direito sobre as nossas vidas nessa noite. Nos deixe entender, o Senhor é o Espírito da revelação, vem sobre nós. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Bênção. Eu falo isso toda vez, mas se você não me conhece, talvez você estranhe um pouco o meu sotaque, né? Eu falo porta, né? Eu sei que vocês riem, tem gente que esconde para rir, mas pode rir, não tem problema, né? Eu acostumei já, há alguns anos morando no Rio, eu acostumei do pessoal rindo do meu sotaque, né? E eu ainda rio do sotaque de vocês. Essa é a realidade. Os meninos que estão comigo aqui, eles têm um pouco de sotaque também mais puxado para o mineiro, e eles riem do meu sotaque, eu rio do sotaque deles também, está tudo certo, né? Se você não conhece esses meninos aí, depois, Deus tem feito coisas incríveis através da vida deles e neles também. 30 minutos que você fica com eles ali, você vai rir mais do que você riu uma semana toda, né? Mas ao mesmo tempo Deus vai te tocar de uma maneira simples e extraordinária também. Então, ore por eles também. O Léo, especificamente o Léo e o Savinho, eles acabaram de se mudar para Petrópolis para ajudar a gente com a plantação da igreja. Eles receberam a palavra do Senhor e no ano passado eles decidiram semear
debaixo de uma palavra do Senhor, né? Eu acredito que a semeadura ela vem por tempo, talento e tesouro. Muitas vezes a gente fala somente sobre a semeadura do tesouro, mas nós podemos semear tempo e talento também. E a cada passo de fé que nós damos debaixo de uma palavra de Deus, algo está sendo semeado. E o Savinho e o Léo, ano passado, eles deram um passo de fé debaixo de uma palavra de Deus para irem para Petrópolis e depois disso, quem sabe as nações, né? Eles têm uma palavra para isso também. Mas ore por eles, ore pela família deles. O Savinho, o filho dele nasceu ano passado também, e ele veio com toda a família para Petrópolis, debaixo da segurança do Senhor, né? Falei para eles, o salário é de outro mundo, né? Nós vamos receber quando chegar no céu, porque agora não tem nada. Mas ore por eles, e nós cremos no poder da oração sendo liberada através de nós também, e em nós, né? Acho que o mais sobrenatural que nós podemos fazer, em alguns casos, é orar por aquilo, para que montanhas se movam, né? Para que o poder do Espírito Santo flua com liberdade. Mas enfim, é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, e eu creio numa grande expansão do reino para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Na verdade, eu creio que o coração de Deus é para a expansão do reino, e é por isso que eu amo a ativação, porque a ativação que vem do Espírito Santo, ela não te deixa ficar num lugar onde você está parado, não é? Ela coloca você num lugar onde você continua expandindo aquilo, onde você continua passando para frente aquilo. Em momento algum no Novo Testamento nós vemos Jesus ou os discípulos treinando pessoas para ficarem parados. A ativação que vem sobre eles é para expansão, para que o reino de Deus cresça e para que cada vez mais pessoas tenham a oportunidade de ouvir o evangelho da salvação. Coisa simples, como uma luz que se acende, algo simples, mas que a falta disso faz uma extrema diferença, né? Jesus disse, eu sou a luz do mundo. A luz é algo extremamente simples, mas a falta de luz faz extrema diferença, né? E a ativação, ela nos coloca num lugar onde nós entendemos a luz do mundo, mas onde nós entendemos aquilo que Jesus também disse, falou, vocês também são a luz do mundo, por isso vão e brilhem, não é? Eu acredito na expansão do reino, vindo a partir da ativação. Se você se sentiu muito confortável com aquilo que Deus estava fazendo na sua vida em 2020, se prepare, porque em 2021 o Espírito Santo vai te arrancar de uma zona de conforto, para que você viva coisas que você ainda não experimentou com Deus até agora. Vai ser o melhor ano da sua vida, contanto que você tenha o coração para a expansão do reino. O coração do Senhor é a expansão do reino. E a pergunta que eu te faço nessa noite é o seguinte, você tem expandido ou você tem ocupado o reino? Existe uma diferença muito grande entre expansão e ocupação. E é triste quando nós percebemos cristãos que ao invés de ter uma mentalidade de expansão, adotaram para si uma mentalidade de ocupação. Hoje, em alguns lugares, por conta da mentalidade de ocupação, nós estamos vendo aí igrejas morrendo por conta disso. A mentalidade de ocupação, ela diz para nós o seguinte, aquilo que nós conseguimos até agora tá bom, por isso não vamos fazer mais nada, vamos ficar tranquilo e daqui para frente seja o que Deus quiser. A mentalidade de ocupação faz a gente chegar num nível confortável como igreja, e a partir disso é onde nós fechamos a porta da frente, para que nós não vejamos aquilo que Satanás está fazendo no restante da cidade. Nós estamos confortáveis, nós não queremos sair daqui. A Inglaterra é um país onde algumas igrejas adotaram a mentalidade de ocupação, onde elas ficaram satisfeitas com aquilo que elas conquistaram até um certo momento. Mas são igrejas que provavelmente daqui 15 a 20 anos elas já não existem mais. Ou elas vão se tornar museus, ou elas vão se tornar espaços para festas, né? Para serem alugados apenas para festa. A mentalidade de ocupação, ela pode te fazer ficar num lugar confortável, mas ela não vai te fazer viver aquilo que você poderia estar vivendo com Deus, e a próxima geração vai ter que lidar com coisas muito piores do que aquilo que nós estamos lidando. A mentalidade de expansão que vem de Deus é uma mentalidade que faz você olhar para aquilo que você está experimentando com Deus até agora, mas é a mentalidade que faz você ler a sua Bíblia e entender o seguinte, ainda existem águas mais profundas que eu posso acessar no Espírito Santo, e é por isso que eu não vou me conformar e nós vamos para lá. Mais pessoas vão aceitar Jesus, mais pessoas vão começar a experimentar disso que nós estamos experimentando, mais pessoas vão beber daquilo que nós estamos bebendo, nós vamos expandir. Não importa o que isso nos custe, nós vamos expandir para que o reino cresça, que venha o reino de Deus e mais pessoas tenham oportunidade disso, né? Eu acredito que é importante
se deixar ser trabalhado pelo Espírito Santo, para que o coração de Deus comece a ser imprimido no nosso coração, não é? A falta da expansão e a mentalidade de ocupação nos coloca num lugar onde nós não se preocupamos com aquilo que o inimigo tem feito ao nosso redor. Nós começamos a se preocupar com o inimigo quando o inimigo se levanta contra a nossa vida. A mentalidade de ocupação, ela faz você ficar esperando o inimigo bater na sua porta e fazer algo contra você, para que você comece a se mover. Talvez 2020 tenha sido um ano onde você ficou esperando Satanás bater na sua porta, para ver o que ele ia fazer com você, e a partir do momento em que Satanás fez algo com você, é onde você começou a se mover. Essa é a mentalidade de ocupação. A mentalidade de expansão, ela nos diz o seguinte: nós vamos nos levantar contra as obras do inferno, para que eles não tenham nem chance, eles nem vão saber aquilo que atingiu eles. Nós vamos até os lugares onde Satanás tem ocupado, e nós vamos tirar ele desse lugar. E as coisas então, a cidade vai começar a conhecer o reino, a verdade, aquilo que Jesus é, não é? A expansão do reino é o coração de Deus para nós. Jesus falou: vão, destruam as obras do inferno, né? E não fiquem esperando o inferno bater na sua porta. O coração do Pai, para mim e para você, é a expansão do reino. E a minha pergunta mais uma vez para você é essa: você tem expandido ou você tem ocupado o reino? Você tem pegado aquilo que Deus tem te dado e multiplicado isso, ou você se assentou num lugar confortável e está esperando para que os seus dias acabem e você chegue no céu e descubra que você poderia ter vivido muito mais do que você experimentou nessa terra, né? Eu acredito que a Bíblia é o padrão de um estilo de vida que nós devemos aprender a desenvolver, principalmente Jesus, né? Jesus é o padrão perfeito do qual os filhos de Deus deveriam aprender a desenvolver o mesmo estilo de vida. Se Jesus fez, nós vamos fazer também. E Jesus disse: as mesmas obras e obras maiores. Eu converso com algumas pessoas algumas vezes que elas chegam, a mentalidade que elas têm do Evangelho é acreditar que o Evangelho é um grande sofá, onde nós ligamos uma TV de 50 polegadas na nossa frente, né? 70 polegadas, vem um grande balde de batata frita, e você pode ficar o resto da sua vida sentado nesse sofá comendo batata frita, que vai ser muito bom. Essa é a mentalidade de algumas pessoas sobre o Evangelho, é extremamente confortável, não é? Eu acredito que o Evangelho, na verdade, seria esses personal trainer de academia, que te vê sentado no sofá, comendo um grande balde de batata frita, e ele fala: você vai sair daqui, vai sair hoje, você nunca mais vai voltar para esse sofá. Não é fácil, não é confortável, mas ele sabe que vai te dar um estilo de vida que vai ser melhor lá na frente, não é? Eu acredito que muito do que Deus vai fazer através de nós não são situações onde nós nos sentimos confortáveis. O Espírito Santo está nos arrancando de zonas de conforto, essa é a realidade. Porque existem coisas que nós só vamos viver quando nós deixarmos uma zona de conforto para trás e aprendermos a dar passos naquilo que é impossível. E a realidade do impossível é que não é nada confortável, não é? Você se lembra do dia em que Jesus chamou Pedro para andar em cima das águas? O que está acontecendo na história? Já é uma situação extremamente desconfortável, não é? Eles estão no barco, uma tempestade vem, todo mundo acha que vai morrer. De repente Jesus vem andando em cima das águas e Pedro vendo Jesus, ele pergunta: Jesus, se é você mesmo, deixa eu ir para estar com você. Sempre quando a gente vê Deus se movendo de alguma forma, o nosso coração começa a ter desejo de viver aquilo também, fazer parte daquilo. Toda vez que você começa a ver Deus se movendo de uma certa forma, seja na sua vida ou na vida de outras pessoas ou em outros lugares, naturalmente o seu espírito, junto com o Espírito Santo, vai começar a ativar algo em você, para que um desejo surja dentro de você. Falou: ei, você poderia estar vivendo isso aí também, não é? A ativação de Deus em nós começa sempre com um despertar do Espírito Santo para alguma coisa. É Pedro olhando para Jesus andando em cima das águas, ele fala: eu tenho vontade de andar em cima das águas também. E ele vai para a pessoa certa: Jesus, se é você, chama eu para ir junto também. Qual que é a resposta de Jesus para ele? Pode vir. Algo muito simples, né? Tem horas que a gente fica esperando coisas muito complicadas de Deus, achando que elas são a resposta. Mas eu acredito que a expansão do reino, ela sempre vem através do poder da simplicidade do Evangelho. Não são coisas difíceis, são coisas simples, instruções simples. Muitas vezes é um só vem, não é? Muitas vezes, para que você comece a viver o impossível de Deus, Deus não vai fazer com que você resolva uma grande equação de matemática no quadro, né?
E se você não acertar, você não pode viver. Tem horas que tudo que Deus está falando para você é isso. Falou, pode vir, sai do seu barco. É um negócio simples. É uma situação desconfortável que ele está passando. Mas a resposta que ele recebe para viver algo a mais no meio disso tudo é uma resposta simples. Mas pense comigo o seguinte, Pedro foi pescador a vida toda, certo? Cresceu dentro de um barco, sabia todas as regras de segurança do barco. Provavelmente foi ensinado da seguinte maneira: quando você está no mar e uma tempestade vem sobre o barco, a única coisa que você não pode fazer é pular fora do barco. Se o barco não afundou, continue no barco, porque senão você pode morrer. Essa é a realidade. Vai que você não sabe nadar, não é? Talvez essas tenham sido as instruções que Pedro recebeu do seu pai ou de outras pessoas quando começou a aprender a pescar. A primeira coisa que Jesus faz quando chega nesse lugar, com uma resposta simples, é desconstruir toda uma ideia de segurança que ele tinha, não é? É chamando, falou, Pedro, sai do seu barco. Se você quer viver algo a mais comigo, deixa o seu conforto para trás, deixa essa falsa segurança para trás. Você vai dar passos naquilo que é impossível, não é? Não foi confortável, mas foi o que levou Pedro a dar passos naquilo que realmente era impossível. Nenhum dos outros 11 discípulos tinha a história que Pedro tinha para contar daquele dia, né? 11 homens poderiam falar o seguinte: um dia nós vimos Jesus andar em cima das águas. Pedro foi o único que podia falar o seguinte: um dia a gente viu Jesus andar em cima das águas, e eu andei também. Ele viveu aquilo, né? A Bíblia, o salmista escreve para nós o seguinte: prove e veja que o Senhor é bom. O convite que o Senhor faz para nós, para um relacionamento com Ele, não é uma filosofia, uma teoria, ou somente o conhecer uma história. O convite do Senhor para mim e para você, para um relacionamento com Ele, é prove e veja que o Senhor é bom. É a história que Pedro tem para contar. Pedro provou e viu que o Senhor é bom. Mas isso foi por decidir sair de uma zona de conforto. E se as situações desconfortáveis que você passou em 2020, e se talvez elas foram um convite do Senhor para você, para águas mais profundas, né? Passos no impossível, coisas que você ainda não está experimentando. Talvez alguns de vocês tenham começado o ano de 2021 com situações ruins. E se isso não tem acontecido com você até agora, porque Deus sabe que essas coisas vão ser o que vão te tirar do seu barco, para que você comece a andar naquilo que é impossível, não é? Eu acredito nisso para cada um de nós. O Senhor tem uma habilidade em transformar coisas ruins em coisas incríveis. Essa é a verdade. Mas isso vem para aqueles que têm um coração para a expansão do reino. Falou, Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero expandir junto com o Senhor. E eu sei que isso muitas vezes não vai ser confortável. O Senhor vai me tirar daquilo que eu estou acostumado para eu viver coisas que eu ainda não estou vivendo. Nunca é confortável, mas é o melhor estilo de vida que cada um de nós poderia ter, não é? Eu acredito que esse é o convite de Deus para mim e para você. E a ativação nos coloca nesse lugar. Quando você responde sim à ativação de Deus, você tem que ter consciência que em algum momento o Senhor vai pegar a sua zona de conforto e vai te levar para fora dela para viver coisas que você ainda não viveu, não é? Isso é bom, não é ruim. Eu sei que muitas vezes parece dar medo no nosso coração, mas nenhum outro estilo de vida pode nos dar aquilo que passos no impossível pode nos dar, não é? O barco não era ruim na história. O barco salvou a vida desses homens, essa é a realidade. O barco servia para eles irem para um monte de lugar. Mas a realidade é que o barco poderia levar Pedro até um certo ponto da vida dele. Se ele quisesse experimentar algo a mais com Deus, ele precisaria fazer uma escolha de ficar no barco ou sair do barco. E ele fez a escolha certa. O barco nunca é ruim. Uma zona de conforto nunca é ruim. Mas existem coisas que a zona de conforto, existem coisas numa vida com Deus que uma zona de conforto não pode nos dar. E é nesse momento que eu e você precisamos escolher. Nós vamos se mover por uma palavra de Deus, sendo ativados nisso, ou nós vamos escolher ficar dentro do barco e contar histórias. Falou, um dia eu vi pessoas andando em cima das águas. Eu recebi um convite para andar também, mas eu preferi ficar com a minha zona de conforto. Que 2021 não seja um ano onde nós vamos dizer isso no final. Em 2021 nós vimos pessoas andando em cima das águas com Jesus, mas eu escolhi ficar dentro do meu barco. Que 2021 seja o ano em que nós vamos falar, eu vi pessoas andando em cima das águas com Jesus e eu andei também. Eu provei e eu vi que o Senhor é bom. Não é só uma teoria, não é só uma história, não é só uma ideologia, mas é um estilo de vida, não é? O Senhor está nos convidando para esse lugar de relacionamento real com Ele. Mas enfim, se você está com a sua Bíblia, abre ela comigo em Mateus.
A partir do momento em que você diz sim para a ativação de Deus para a sua vida, que vai te levar à expansão, e sim para sair fora da sua zona de conforto, você tem que se preparar para as coisas mais incríveis. Crie expectativa para as coisas mais incríveis que Deus vai fazer com você, né? Deus trabalha com a nossa expectativa também. Eu não sei se você sabe disso, né? A Bíblia nos mostra isso. Deus é um especialista em gerar expectativa no coração das pessoas para aquilo que elas iriam viver. Quando Israel sai do Egito e entra no deserto, a palavra de Deus para eles é essa: falou, eu vou fazer no meio de vocês sinais e maravilhas que vocês ainda não viram. O Senhor está gerando expectativa no coração deles. Eles acabaram de ver o mar abrindo no meio. O que Deus pode fazer que eles ainda não viram, não é? O Senhor está trabalhando com expectativa. Se a nossa expectativa é pequena, provavelmente nós vamos experimentar pequenas coisas, mas se a nossa expectativa corresponde ao coração de Deus, aí sim, não existem limites para o quanto Ele vai te surpreender nesse ano, não é? A Bíblia fala, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou do que pedimos. Aumente a sua expectativa para aquilo que Deus vai fazer através de você, em você, mas principalmente através de você, no ano de 2021. Mateus capítulo 9, versículo 35. A Bíblia conta para nós uma história muito conhecida, não é? 35 em diante, Jesus fala o seguinte, a Bíblia fala o seguinte: Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidades. É importante que o versículo 35 esteja gravado na sua mente para essa semana de ativação. A ativação de Deus, do Espírito Santo, nos coloca num lugar onde o evangelho está sendo pregado, onde enfermos estão sendo curados, cativos estão sendo libertos e pessoas estão sendo amadas. O versículo 36 nos mostra o amor se movendo, não é? Onde a Bíblia fala, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque elas estavam aflitas e cansadas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. A compaixão é diferente de dó. A dó todo ser humano sente, mas a compaixão é fruto de algo que foi ativado na minha e na sua vida. A compaixão te leva a se mover por alguma coisa que está errada. E a única forma de você se mover em compaixão é um amor que vem de Deus de forma sobrenatural, não é? E a compaixão te coloca num lugar onde o evangelho é pregado, enfermos são curados, cativos são libertos e pessoas são amadas, não é? Mas o versículo 37 e 38, vendo tudo isso, a Bíblia fala, Jesus disse aos discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Você pode sentar. Existe uma chave nos evangelhos que mudou a história da humanidade. Para viver o que os discípulos viveram e para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Jesus ensina aos discípulos algo que mudou a nossa história por completo, não é? Se você tivesse a oportunidade de estar com Jesus por alguns dias, e dentro disso você tivesse a oportunidade de pedir qualquer coisa para Jesus, que Ele te ensinasse qualquer coisa, dentro daquilo que você conhece da história de Jesus, ou dentro daquilo que você sabe que Jesus fazia, se você tivesse essa oportunidade de pedir por qualquer coisa, o que você pediria? Eu não sei se você já pensou nisso alguma vez, né? Se você tivesse a oportunidade de chegar até Jesus, e Jesus falasse isso para você, o que você me pedir para te ensinar, eu vou te ensinar, e você vai fazer, vai dar certo. O que você pediria? Alguns de nós pediriam talvez para como curar todas as doenças, como você curava, Jesus. Alguns chegariam e falaram, Jesus, como é que nós podemos ressuscitar mortos? Como você ressuscita? Imagina só, se eu for no velório, na minha cidade algum dia, colocar a mão no morto, ele ressuscitar, a minha cidade vai se converter. Me ensina isso aqui, Jesus. Outros de nós pediriam para Jesus ensinar a multiplicar comida, né? Talvez eu estaria nesse meio também. Imagina só, você vai fazer um churrasco na sua casa, você precisa comprar um bife só. Aí você ora e multiplica. Nunca mais nós vamos precisar ir no mercado, né? Se tem alguém que é dono de mercado, nós vamos orar para que Deus multiplique o seu dinheiro. Um negócio assim, né?
Mas se você tivesse a oportunidade de pedir qualquer coisa para Jesus, para que Ele te ensinasse qualquer coisa, o que você pediria? Os discípulos que andavam com Jesus todos os dias, em algum momento perceberam qual era a chave do estilo de vida que Jesus levava. O como Jesus conseguia ser tão ativado assim. O porquê tudo dava tão certo para Ele. Em algum momento a chave na cabeça deles virou. E eles perceberam, é isso. E eles chegam até Jesus e eles pedem por isso. E a Bíblia nos diz o seguinte, que os discípulos, podendo pedir qualquer coisa a Jesus, chegaram até Jesus e falaram o seguinte: Jesus, nos ensina a orar. Essa era a chave. Pessoas que conviveram com Jesus entenderam o que muitos não entendem até hoje. Não existe muito segredo para viver certas coisas com Deus, porque o viver certas coisas com Deus é fruto de um lugar de relacionamento, não é? Aquilo que nós começamos a experimentar no público sempre é fruto de um lugar secreto. É a verdade, não é? E os discípulos, que eram os discípulos que estavam com Jesus todos os dias, começaram a olhar para Jesus e provavelmente pensaram: o que esse cara faz de diferente? E um dia eles entenderam: ele ora como ninguém ora. E eles chegam: Jesus nos ensina a orar. E é onde Jesus ensina a oração do Pai Nosso. E em alguns outros momentos nós vamos ver Jesus ensinando os discípulos sobre coisas que eles deveriam estar orando. A oração é a grande chave de Deus para que coisas sejam mudadas na nossa realidade, para que a história da humanidade fosse completamente impactada. A história do mundo é uma antes desse período, e a história do mundo é outra a partir de um período onde pessoas aprenderam com Jesus como desenvolver um estilo de vida de oração. As coisas são diferentes, nós estamos aqui por conta disso. E quando se trata da expansão do reino, de viver aquilo que Jesus vivia, Jesus ensina a chave na oração para os discípulos para isso. Ele fala: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao Senhor da seara que Ele mande trabalhadores para a sua seara, para a colheita, não é? A colheita é grande, os trabalhadores são poucos. Peça a Deus para que Ele mande trabalhadores para a colheita. Eu não sei se você já pensou nisso alguma vez, mas algo que nós somos ensinados, isso é óbvio, nós devemos fazer, é que nós devemos orar por pessoas que ainda não conhecem Jesus, para que elas tenham uma oportunidade de ter um encontro, não é? Com Jesus, um encontro real. Nós falamos sobre isso, não é somente uma teoria, não é somente uma filosofia ou uma ideologia, é algo que nós provamos e vemos. Se nessa noite, eu quero orar por isso no final também nessa noite, se você não teve um encontro real com Jesus ainda, se você até agora tem experimentado somente histórias ou filosofia ou uma ideologia bonita, eu quero orar nessa noite para que você prove e veja na sua vida que o Senhor é bom, não é? É algo a ser vivido. Mas nós somos ensinados dessa forma. Falou: ore para que aqueles que não conhecem sejam salvos. Isso é óbvio, nós devemos fazer constantemente. Mas quando Jesus vai ensinar sobre a grande colheita de almas que viriam, sobre a expansão do reino, Jesus não ensina os discípulos a orarem pela colheita. Jesus ensina os discípulos a orar por mais trabalhadores para a colheita. É a realidade. Algumas vezes, quando se trata da expansão do reino, a expansão do reino sempre traz uma grande onda de salvação no lugar onde nós estamos, né? Pessoas que não conhecem Jesus começam a ter encontros com Ele, seja a partir de milagres, seja através do profético, seja através de o Espírito Santo convencendo elas nas casas delas mesmo, ou numa conversa com você num dia a dia, num café, num almoço, numa janta, seja o que for, o Espírito Santo em você convence pessoas. Essa é a verdade, não é? Mas Segundo algumas pessoas que conversam comigo, eu já ouvi pessoas chegando para mim e falando: aquela pessoa não está pronta para receber salvação ainda. E por um certo período da minha vida eu acreditei dessa forma também. Falei: é verdade, essa pessoa ainda não está preparada para isso. Ou essa cidade ainda não está preparada para experimentar aquilo que a outra cidade experimentou. Ou a nossa igreja não está preparada para experimentar tudo isso. Mas quando se trata da colheita, Jesus deixa isso bem claro: o problema nunca foi a colheita. Já faz mais de 2000 anos que a colheita está pronta. Onde Jesus fala: a colheita está pronta, os campos estão brancos para a colheita. Já faz mais de 2000 anos que pessoas estão prontas para receber a salvação. O problema não é que pessoas não estão preparadas para receber a salvação. Segundo Jesus, o problema é a falta de trabalhadores no campo. E para resolver o problema, a ativação nos coloca num lugar onde nós estamos clamando a Deus por trabalhadores para a colheita. Quando se trata de trabalhadores, a Bíblia não está falando sobre pessoas que vão ficar num sofá, não é?
comendo um grande balde de batata frita e assistindo TV. A Bíblia está falando sobre pessoas que têm o coração de Deus, a expansão, e não a ocupação. Pessoas que vão se mover com aquilo que Jesus estava se movendo. E Jesus ensina os discípulos a orar por isso. Orem para que o Senhor mande trabalhadores para a colheita. A ativação, ela começa por um despertar do Espírito Santo na minha e na sua vida. E ela continua a partir de um lugar onde nós estamos orando, para que Deus continue enviando trabalhadores para a colheita. É a chave que Jesus ensina para nós. Não existe muito segredo para uma grande colheita de almas ser experimentada num lugar. A grande chave são pessoas que oram por isso, não é? Muitas vezes nós acreditamos que na força do nosso braço, com as nossas estratégias, nós vamos fazer mais. Jesus já falou o seguinte para nós, falou, não, ore e vai dar certo. Você não precisa ter muita habilidade, você não precisa saber muita coisa, contanto que você permaneça em mim e eu em você, vai dar certo. Eu amo isso. Quando Deus tem algo novo para nós, Ele confronta a maneira antiga de pensar, que nos diz que você é dependente daquilo que você sabe fazer, para dar certo ou não, das suas habilidades humanas. Quando Deus chama Moisés para experimentar algo novo, para voltar ao Egito e libertar o povo, a ativação vai explodir na vida dele de uma tal maneira, que mais de 1 milhão de pessoas vão experimentar a salvação de uma vida de escravidão, não é? Mas quando Deus chega para Moisés, quando ele já está com seus 80 anos de idade, ele tem esse encontro real com Deus ali, numa sarça ardente pegando fogo, que não se consome. Deus confronta uma falsa mentalidade que existe nele, que diz a Moisés que ele tem que ser necessário das habilidades humanas dele. Deus fala, Moisés, volte para lá, e eu e você vamos fazer coisas incríveis. E Moisés começa a apresentar um monte de desculpa. Deus, eu não sei falar. A Bíblia fala que, pelo que a Bíblia nos mostra, a Bíblia está dizendo que Moisés era gago, ele não sabia falar. E Deus falou, não, fique tranquilo, eu vou mandar Arão no seu lugar. E Arão vai falar por você em alguns momentos, mas nós vamos estar juntos, vai dar certo. E Moisés falou, o povo não vai me ouvir. Deus vai falar para ele, é por isso que sinais e maravilhas vão acontecer com você. O povo, quando vê sinais e maravilhas, eles vão se convencer, Deus ainda é Deus no meio do povo dele, não é? Deus está com Moisés, vamos seguir esse cara. E chega um momento que Moisés está torrando a paciência de Deus, com as desculpas para não fazer aquilo que ele foi criado para fazer. E Deus chega para Moisés e fala, Moisés, eu sou o que eu sou, não é? Eu amo isso. Ao meu ver, o que Deus está deixando claro para Moisés nesse momento é o seguinte, Moisés, você não precisa ser nada, porque eu já sou tudo. Tudo que você precisa é permanecer em mim, e eu em você, e as coisas vão dar certo. Sendo gago, sendo falta de habilidade, o povo pode te odiar, mas contanto que você permaneça em mim, e eu em você, 1 milhão de almas vai experimentar a libertação, essa é a realidade. Não tem a ver com a nossa habilidade humana, a ativação nos tira dessa falsa mentalidade, de acreditar que tem a ver comigo. Aquilo que eu sei, a oração nos coloca num lugar onde eu sou dependente disso, onde eu começo até a achar o seguinte, será que eu estou fazendo muita coisa? Parece que eu só oro e não acontece nada, será que eu não deveria estar fazendo mais nada? E Deus está falando para nós isso, falou, ei, eu sou o que eu sou, permaneça em mim, eu em você, e as coisas vão acontecer. É incrível porque os discípulos começam a orar isso, e alguns versículos depois, o capítulo 10, a Bíblia nos mostra que os discípulos se transformaram na resposta da oração deles, onde Jesus envia os 12, falou, agora vocês estão orando isso aí, então agora vão, vocês são a resposta da oração de vocês, né? Quando nós oramos por trabalhadores para a colheita, Deus vai enviar pessoas sim, mas ao mesmo tempo, Ele está preparando o seu coração, para que você se transforme na resposta, para aquilo que você está orando. Essa é a realidade. A ativação vai te colocar em lugares pelo qual até agora você só está orando. Tem certos lugares na cidade que talvez alguns de nós, a gente olhe para lá e a gente pergunta isso, falou, Deus mande pessoas para lá, mande pessoas para falar com aquela família, mande pessoas para abrir uma célula ali, ou uma casa de paz ali, Deus dê oportunidades, mande trabalhadores para a colheita, e Deus está falando, é isso aí, ore por isso, e quando Deus te colocou lá dentro, porque o coração de Deus faz com que eu e você venhamos viver coisas incríveis na oração, mas ao mesmo tempo Ele começa a nos transformar na resposta das nossas próprias orações, não é? Ele te dá sementes para que você comece a semear e experimentar algo incrível. A chave para uma grande colheita sempre foi essa. Não existe muito segredo. Deus nos dá estratégia assim no meio do caminho. Essa é a verdade. Contanto que eu e você tenhamos o coração para a expansão, em pregar o evangelho, curar enfermos, libertar cativos, amar pessoas, o Senhor vai nos dar estratégias.
Mas isso é fruto de um lugar onde nós estamos ali. Deus, mande trabalhadores para a colheita, mande trabalhadores, Deus, para Tanguá, para a seara de Tanguá. Eu não sei se você já perguntou ao Senhor, falou: Pai, qual é o tamanho da colheita que o Senhor tem aqui em Tanguá? A colheita está pronta, essa é a realidade. Faz anos que talvez alguns estão esperando por uma oportunidade de serem colhidos. Jesus falou isso, falou: a colheita, os campos estão brancos, já estão prontos para a colheita, o que falta são trabalhadores, pessoas cheias de energia e que vão ser enviados com violência para destruir as obras do inferno no lugar onde elas estão, não é? Pessoas que não estão esperando o inferno bater na porta delas, mas pessoas que estão indo até o lugar onde o inferno está se movimentando e falando para demônios o seguinte: acabou a festa de vocês aqui, porque quem reina sobre essa cidade, sobre esse lugar é Jesus, o reino expandindo, né? E nós estamos agindo dessa maneira, nós estamos facilitando para que uma próxima geração possa viver coisas maiores do que nós, né? O coração de Deus também é para gerações. Deus nunca faz algo em nós pensando somente em nós. Aquilo que Deus está operando em você, Ele já está pensando nas próximas gerações que vão vir depois de você. Deus é esse grande mestre de xadrez, não é? A cada movimento que Ele faz é um movimento pensando no futuro, naquilo que está vendo, naquilo que está vindo. Muitas vezes a gente se preocupa somente com agora, mas aquilo que Deus está operando na minha e na sua vida é para facilitar também o caminho para que uma próxima geração possa ir mais longe do que nós, não é? Se nós temos uma mentalidade de ocupação, a próxima geração vai ter que lutar batalhas que eles não deveriam estar lutando. Eles vão perder tempo com coisas que eles não deveriam estar perdendo. Mas se nós temos uma mentalidade de expansão, a próxima geração vai poder ir mais longe e trazer uma colheita ainda maior para o Senhor, não é? E nós vamos fazer parte disso, usufruir disso no céu. Não é? Uma grande recompensa celestial que nos aguarda por conta disso. Deus trabalha com gerações, essa é a verdade. Aquilo que talvez Ele esteja te arrancando de uma zona de conforto agora, é para que uma próxima geração não venha sofrer tanto com isso quanto você está sofrendo. Deus está falando: eu vou te fazer aprender a andar em cima das águas, para que a próxima geração não seja somente um que vai andar em cima das águas, mas que seja 10, e na próxima seja 100, e na próxima 1000, na próxima 1 milhão, quem sabe, não é? Talvez você é da primeira geração de líderes de célula dessa igreja. Não é fácil começar um negócio assim, transicionar muitas vezes. Mas aquilo que Deus fez na primeira geração é para que a próxima geração pudesse ir melhor e mais longe. E a próxima melhor, e a próxima melhor. A geração de líderes que Deus vai levantar nessa igreja nesse ano é melhor do que tudo. Eles vão longe, não é? Por conta daquilo que Deus tem feito na vida de vocês até aqui. Essa é a realidade, você faz parte disso. E você vai usufruir de frutos celestiais por conta da sua semeadura numa próxima geração. Esse é o coração de Deus, a expansão nos coloca nesse lugar, e no meio disso é onde Deus nos começa a pedir certas coisas. Ore por isso, faça isso, se mova dessa maneira. Alguns de nós acreditam que aquilo que Deus está pedindo para nós é irrelevante, onde nós não precisamos fazer nada. Talvez você começou o ano com algumas causas que Deus tenha colocado no seu coração. Eu falei: comece a orar por isso, ore por essa família, ore por esse bairro na sua cidade, ore por essa empresa, ore por esse lugar. E a gente começa a pensar, falou: mas será que vai ter tanta relevância se eu começar a se mover dessa forma? Por que eu que tenho que fazer isso aqui? Ou será que não é só porque Deus acha que eu estou meio desocupado? Eu não sei se você já viu isso acontecendo, mas normalmente em lugares que trabalham com construção, aquele cara novo que está aprendendo as coisas, o estagiário, né? Se ele está meio sem fazer nada, tem um levante do inimigo no meio da galera que trabalha com construção, que eles olham para esse cara e falam: vamos dar uma função, para ele não ficar sem fazer nada. E aí o chefe de obra chega para esse menino e fala: está aqui uma pá, cava um buraco de tantos metros. E o menino vai lá, cava um buraco, beleza, fica o dia todo cavando buraco. No outro dia eles chegam na obra, e esse menino vai perguntar, falou: beleza, cavei o buraco ontem, o que é para eu fazer hoje? E o mestre da obra vira para ele e fala: hoje você vai tapar o buraco que você cavou. E o menino fica com esse questionamento: por quê que eu fiz o que eu fiz, se era para eu cavar e tampar? Na verdade, o que a galera da construção fez foi dar um serviço para o menino que estava desocupado, não é? É aquele negócio, você não está fazendo nada, e para você não ficar sem fazer nada, vamos te dar um negócio para encher a sua agenda, né? Não tem importância nenhuma, você vai cavar buracos e tapar buracos, cavar buracos e tapar buracos, mas pelo menos você não está sem fazer nada, não é? Às vezes você mora numa casa onde
O pessoal olha para você, a hora que você corre, faz um monte de coisa o dia todo, a hora que você senta no seu sofá, na sua cadeira, alguém chega para você e fala, bom que você está aí sem fazer nada, faz um negócio aqui para mim. Não sei se você já ouviu um negócio assim, né? As pessoas têm um certo problema com pessoas que estão meio desocupadas. E às vezes a gente tem uma mentalidade de achar que Deus nos dá funções somente porque nós estamos desocupados. E a função que Ele está nos dando é para nos manter ocupados. Deus chega para nós e falou, está aqui uma pá, cava um buraco. E eu cavo um buraco, e amanhã Deus chega e falou, tapa o buraco. Deus não faz isso com a gente. Na realidade, no reino de Deus, Deus não chama desocupados. Essa é a verdade. Deus chama disponíveis, não é? Mas todas as pessoas que foram chamadas para a expansão do reino, elas estavam fazendo alguma coisa. Pessoas que estavam sendo disponíveis para alguma causa, pelo menos. Nem que fosse para estar num lugar de oração constante, não é? Pessoas que se transformaram na resposta das suas orações eram pessoas que estavam comparecendo a um lugar de oração, não eram desocupados. Deus não nos dá funções para tapar buracos. Tudo aquilo que Deus nos pede é porque Ele sabe que em algum momento isso vai fazer diferença na expansão do reino. Nós não podemos desprezar aquilo que Deus está nos pedindo. Se Jesus falou, a grande colheita de almas vem a partir de um lugar onde pessoas estão orando por isso, Deus mande trabalhadores para a sua colheita. Nós não podemos acreditar que esse é um tipo de oração onde nós estamos cavando um buraco e nós estamos tapando o buraco. Não, aquilo que Deus nos pede é para que eu e você possamos experimentar a expansão do reino. Eu acredito nisso, você não é um desocupado no reino de Deus, não é? Deus não usa desocupados, Deus usa disponíveis, né? Essa é a realidade. Falou, Deus, estamos aqui, pessoas que têm um coração para expansão, são pessoas disponíveis. Pessoas que olham para a cidade e falam, ainda existem pessoas que não conhecem Jesus. Deus mande trabalhadores para a colheita. São pessoas que se movem de uma forma que experimentam mais salvações nas suas células ou nas suas casas de paz do que qualquer outra pessoa. Porque elas têm um coração disponível para aquilo que Deus quer fazer, não é? Pessoas que não estão fazendo nada, elas não vão ser chamadas nem para cavar buraco dentro do reino. Essa é a realidade. A expansão sempre te coloca em um lugar onde você está fazendo alguma coisa. E aquilo que você está fazendo pelo reino e para Deus, não é somente para te manter ocupado. É para que você experimente a expansão. Por mais simples que seja aquilo que Deus te deu para fazer, faça. Isso vai trazer a expansão do reino. Por mais simples que seja aquilo que Deus tem colocado no seu coração para fazer, faça. Isso vai trazer a expansão do reino. Deus não nos coloca nessa posição, desocupado, faz isso aqui. Nós precisamos aprender a corresponder com a promessa de Deus para a nossa vida, se movendo por isso, né? Nós estamos ali, estamos fazendo. Eu acredito muito na frase, nós temos esse costume de falar, Deus está no controle de tudo. Isso é uma realidade, Deus está no controle. Mas pessoas que usufruem de uma promessa, são pessoas que entenderam primeiro o comando de Deus. Tem certas coisas que por mais que Deus esteja no controle delas, você nunca vai experimentar se você não aceitar o comando dele para a sua vida, não é? Deus pode estar no controle, mas o seu livre-arbítrio te coloca numa posição onde você escolhe se você vai obedecer aquilo ou não. Israel tinha uma promessa de sair do Egito e entrar na terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Não foi culpa de Deus uma geração morrer no deserto. Qual que foi o problema? Uma geração que tinha uma promessa, um Deus que estava no controle da promessa, mas uma geração rebelde, que não quis obedecer aos comandos que levariam eles para esse lugar de promessa. Muitas vezes nós temos um desejo muito grande por ver almas sendo salvas no lugar onde nós estamos, por ver coisas incríveis acontecendo no lugar onde nós estamos. E o coração de Deus é para isso. A Bíblia nos dá um monte de promessas para que você veja isso acontecendo. Mas se nós não experimentamos isso no nosso tempo na terra, a culpa não é de Deus. Deus está no controle da promessa. Nós temos que começar a olhar o seguinte: será que eu tenho obedecido aos comandos que Deus tem me dado para que eu viva a promessa? Pedro queria andar em cima das águas. Jesus deu um comando para ele: vem. Se Pedro não tivesse obedecido e ficado no barco, ele não experimentaria a promessa, não é? Jesus falou: vocês querem ver salvações de almas acontecendo, a expansão do reino, ore por isso. Se os discípulos não tivessem orado por isso, provavelmente no capítulo 10 eles ainda não estariam sendo enviados por isso. Deus está no controle, mas isso não nos tira de uma responsabilidade de responder ao comando dele, obedecer ao comando. É o que a Bíblia fala, o que Deus quer é obediência. A linguagem de amor de Deus é a obediência, né? Eu não sei se você já leu aquele livro 5 Linguagens do Amor.
É um livro muito bom, vale a pena, principalmente para líderes de célula. Mas eu acredito, pelo que a Bíblia nos ensina, a linguagem de amor de Deus é obediência. É você pegar aquilo que Ele tem falado e falar, eu vou praticar isso na minha vida. A ativação é isso, é obediência, não é? Deus falou que a gente começa dessa forma, nós vamos começar dessa forma, as coisas vão acontecer. Eu acredito nisso, isso sempre faz com que eu e você comecemos a experimentar coisas incríveis. O que Deus tem colocado no seu coração? Qual é a parte da seara, da colheita, da sua cidade, que Deus tem colocado no seu coração? Talvez já faz alguns anos que Deus tem te dado um coração para salvação em alguma empresa dessa cidade, algum bairro dessa cidade, ou outras cidades também. Eu amo o movimento de plantação de igrejas, né? E a gente está lá esperando, né? Falou, Deus, quando é que vai cair o Salvador do céu, né? A realidade é que o Salvador já veio há 2000 anos atrás, né? Tudo que nós precisamos é abraçar a promessa e começar a dar passos de fé em direção a esse lugar que Deus já nos falou. Responda ao comando de Deus e você vai ver o reino se expandindo no lugar onde você está. O reino de Deus é o governo de Deus sobre a terra. Quando Deus governa sobre algum lugar, segundo a Bíblia, aquilo que está acontecendo de errado deixa de existir. Jesus é uma pessoa que manifesta o governo de Deus por onde Ele vai. E é por isso que pessoas são salvas, pessoas são amadas, pessoas são curadas. Curas acontecem a partir de um lugar onde o governo de Deus está sendo manifestado. Onde Deus governa, onde o governo de Deus é manifesto, aquilo que está acontecendo de errado deixa de existir. Satanás não tem direito e autoridade de governar nada. Satanás, ele apenas ocupa lugares que não estão sendo governados por pessoas que carregam a autoridade de Cristo, o que Mateus 28 nos fala, que tem a autoridade de Cristo para desocupar Satanás desse lugar, mandar ele embora e começar a espalhar naquele lugar então o governo certo, né? A realidade celestial que Jesus ensina no Pai Nosso, que seja feito na terra como é no céu. O governo de Deus invadindo a nossa realidade, e aquilo que acontece de errado vai deixar de existir por conta disso. O que Satanás tem ocupado perto de você, que você ainda não está tirando ele desse lugar, respondendo a Deus a partir de um lugar de oração? Eu tenho um amigo, eu estou acabando já, tá? Quero orar por você. Eu tenho um amigo que alguns anos atrás, a gente morava numa cidade muito pequena e não tinha nenhuma boate na cidade, nada, e de repente abriu uma boate na cidade em frente à casa dele. E muita coisa errada acontecia lá dentro. Por ser a única boate da cidade, se transformou esse portão, grande portão do inferno, né? De entrada e de saída. Muita coisa errada chegava lá, muita coisa errada acontecia lá. E a Bíblia fala sobre isso, falou, as portas do inferno não resistem, não vão prevalecer contra a igreja, não é? Ele creu na promessa. E um dia, ele e a família dele começaram a orar por isso, falou, Deus, mande trabalhadores para a colheita. Nós não sabemos como que vai acontecer, mas nós cremos que as portas do inferno não resistem à sua igreja. Nós somos a sua igreja, nós nos posicionamos com aquilo que o Senhor nos mandou fazer aqui. Nós estamos orando. Eles ficaram uma semana orando por isso. A boate já estava aberta há algum tempo, mas eles ficaram uma semana orando por isso. E um dia esse meu amigo estava varrendo a calçada da frente da casa dele, e o dono da boate estava lá na boate. E ele viu esse meu amigo, saiu da boate e foi falar com ele. Ele falou, cara, eu queria pedir perdão porque a gente abriu a boate aqui ainda é uma zona muito residencial e a gente sabe que faz muito barulho de noite. Eu queria pedir desculpa por todo incômodo que a gente está trazendo para vocês. Daí ele perguntou assim para o meu amigo, tem alguma coisa que nós podemos fazer por vocês para deixar mais tranquila a situação e tudo? E daí esse meu amigo, ele virou para ele e falou, não, fica tranquilo. Nós estamos orando por isso aí e daqui um dia vai falir a sua boate. O cara olhou um susto e falou, você é maluco, e foi embora, né? 3 dias depois a boate faliu, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja que aprendeu a responder ao comando de Deus. Essa é a realidade. Satanás não governa, Satanás ocupa. Essa é a realidade. Tudo que demônios precisam para sair correndo de um lugar é de uma igreja que aprendeu a se mover na autoridade de Cristo, respondendo ao comando do Pai. Falou, Deus, a seara é grande e os trabalhadores aqui são poucos. Envie trabalhadores para a seara e nós vamos ver coisas incríveis acontecendo. Você tem ocupado ou você tem expandido? Alguns de nós parece que aprenderam a se acostumar com aquilo que Satanás está fazendo ao nosso redor. Talvez a um tal ponto que hoje a gente já nem liga mais o que Satanás está fazendo dentro da nossa casa.
alguns de nós aprenderam a colocar a mão na frente do olho e fingir que nós não estamos vendo o que Satanás está fazendo. Seja na nossa rua, seja na nossa casa, seja na cidade, por aí vai. Falou, vamos fechar a porta da frente da igreja. Nós não vamos ver o que Satanás está fazendo na cidade. E a gente sai pelos fundos, não é? Para a gente não ter que lidar com isso. A gente tem que parar com isso. Fingir que nós não estamos vendo não retira o problema. Faz isso aumentar, faz o problema sentir que ele ainda tem liberdade para continuar ali. Nós precisamos se posicionar como a noiva de Cristo, né? Esses tempos eu ouvi a história de um pastor. Eles são uma igreja muito missionária, né? Alguns anos atrás esse pastor recebeu uma palavra de Deus que dizia para ele o seguinte: essa igreja vai enviar missionários para todos os países do mundo. Vocês vão expandir o reino dessa forma também, né? Alguns lugares têm isso muito ativado, e essa é uma dessas igrejas. E esse pastor deu glória a Deus, e a primeira coisa que ele mobilizou o povo dele a fazer foi orar. Falou, vamos orar, porque nada acontece se não tiver oração. Todo grande avivamento, ou todo grande reavivamento, começou por um grupo de oração, né? Seja uma pessoa, 2 pessoas, mas isso começou a aumentar, mas veio por conta da oração. Eles começaram a orar, e depois de algum tempo eles começaram a enviar muitos missionários para vários países. E esse pastor, eles tinham uma sala de oração na igreja deles também, que ficava aberta 24 horas, e esse pastor começou a comprar bandeiras dos países e colocava na sala de oração, e o povo da igreja sabia qual que era a visão de Deus para eles. Eles entenderam aquilo que a Bíblia fala, o povo que não tem visão perece, não é? Eles entenderam isso, eles falaram, a visão de Deus para nós é essa, então todo mundo aqui sabe que é isso. Quando as pessoas iam para a sala de oração, elas sabiam, elas viam as bandeiras, elas sabiam, falaram, nós vamos orar por missionários, para Deus enviar trabalhadores para a colheita. E conforme missionários começaram a ser enviados, o pastor começou a colar fotos dos missionários que estavam sendo enviados nos mastros das bandeiras, né? E quando a pessoa ia orar por aquele país específico, ela via a foto do missionário, ela sabia por quem que ela estava orando também, não é? Falou, Deus abençoe essa família, abençoe esse povo, e por aí vai. Só que assim, existiam ainda vários países que não tinha ninguém. E o que esse pastor começou a fazer foi que ele pendurou espelhos nos mastros das bandeiras. E acontecia do seguinte, as pessoas, e ele pendurou uma frase embaixo dos espelhos, as pessoas chegavam para orar pelos países que ainda não tinham missionários, e elas começavam a se olhar no espelho. E a frase, se eu não me engano, o que estava escrito embaixo do espelho, era o seguinte: rogue ao Senhor da Seara, para que Ele mande trabalhadores da Seara, mas entenda que você pode se transformar na resposta para a sua oração. E as pessoas começavam a se olhar no espelho, olhavam para aquela bandeira e falavam o seguinte: será que não sou eu que Deus está querendo mandar para esse lugar? Será que não é eu que Deus está querendo levantar? Eu estou orando por isso. Será que não sou eu que estou sendo preparado para ir para lá? A expectativa delas começava a aumentar. Hoje já são poucos países que eles ainda não têm missionários. Mais da metade dos países do mundo, eles têm missionários, porque eles entenderam isso. Falou, respondemos ao comando. Nós cremos na visão de Deus para nós, e nós cremos na expansão do reino. Eu creio nisso para mim e para você em 2021, a ativação de Deus. Eu não sei direito o que talvez Deus vai ativar mais na sua vida. Eu não sei, não posso dizer com certeza. Converse com seu líder, converse com seu pastor, ore por isso. O povo que não tem visão é o povo que perece, né? A palavra visão, traduzida do hebraico, significa basicamente direção do futuro, ou aquilo que Deus entende para o futuro. É importante a gente estar nesse lugar. Falou, Deus, o que o Senhor tem preparado para nós esse ano? O que o Senhor vai ativar na minha vida esse ano, não é? Para onde o Senhor está me enviando esse ano? Quantas famílias esse ano, Deus, que nós vamos levar a salvação? Quantas pessoas batizadas esse ano, Deus? Quantas pessoas curadas esse ano? Quantas pessoas vão ser libertas esse ano, Pai? É importante a gente estar nesse lugar. Mas creia nisso. O coração de Deus é para expansão. Deus ama todos os seus filhos da mesma forma, mas eu quero ser um filho que o estilo de vida que eu adotei para mim é um estilo de vida que dá prazer ao meu pai, não é? Eu sei que um pai ama todos os seus filhos, mas eu sei que alguns filhos adotam certos estilos de vida que não fazem tão bem para os seus pais assim, não é? Talvez você já tenha sido um filho desse, que alguma fase da sua vida você desenvolveu um estilo de vida que mais desonrava e envergonhava os seus pais do que trazia bênção para a sua família, não é? Glória a Deus por Jesus, Ele nos tira desse lugar. Mas eu não quero ser um filho de Deus que vive uma vida onde eu sei que eu poderia trazer mais honra e glória para o Pai com aquilo que eu estou fazendo do que qualquer outra coisa, né? Eu quero ser esse filho.
A Bíblia fala, Deus é glorificado na colheita, numa grande colheita. Eu não sei você, mas eu oro para que esse venha ser um ano de uma grande expansão na minha vida e na sua vida. A adoração coloca a gente nesse lugar. Isaías conta essa história, uma visão que Isaías tem.